No momento em onde a gente se viu dentro de casa, fazendo home office em reuniões, ao mesmo tempo a gente ouvia as crianças gritando, o cachorro latindo, a gente esquecia a panela no fogo, então nós vimos uma integração entre o nosso eu pessoal e o eu profissional. Sou Tereza Raquel, terapeuta e arte-terapeuta organizacional, sou facilitadora de rodas de conversa e sou head de pessoas. Eu vim aqui contar para você um pouquinho como a minha experiência como terapeuta e arte-terapeuta vem ajudando na gestão de saúde mental e emocional dos colaboradores nas organizações. Nesse momento onde houve uma integração entre o eu pessoal e o eu profissional. Então a gente começou a trazer para o valor presente a necessidade da gente entender que a gente precisava se despir mesmo do nosso super-herói corporativo e daquele personagem que deixava todas as questões pessoais e questões emocionais da porta para fora e focava apenas nas metas e nos resultados, pôde olhar para si e observar que tinha muito mais a ser olhado dentro desse indivíduo como pessoa e como colaborador. Então eu venho para dentro da empresa com a minha experiência como terapeuta e como arte-terapeuta organizacional justamente para auxiliar esse RH para construir um ambiente que seja emocionalmente saudável e orientá-los e ajudá-los na gestão de saúde mental e emocional. A gente sabe que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, hoje 322 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. O Brasil é o segundo país mais depressivo da América Latina e o número de afastamentos por doenças mentais vem aumentando de uma forma muito alarmante. Em janeiro desse ano, a síndrome do burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, como é mais conhecida, foi incluída na lista das doenças ocupacionais, o que vem gerando uma mudança de cultura e um olhar para a saúde integral do colaborador. E quando eu falo em saúde integral, eu não estou falando apenas da ausência de doenças, mas a gente cuidar do bem-estar físico, mental e social do colaborador. A gente se deparou com uma realidade de que a gente não pode só apoiar o colaborador, mas também auxiliar no desenvolvimento das suas habilidades emocionais. Utilizando a minha experiência como terapeuta e arte-terapeuta organizacional, eu venho desenvolvendo rodas de conversas com recursos de arte-terapia. Qual que é o objetivo dessas rodas de conversa? O primeiro é ampliar a consciência desse colaborador em relação a si mesmo, às suas emoções e os seus sentimentos, promover autoconhecimento, melhorar as relações interpessoais e também ajudar esse colaborador no desenvolvimento de suas habilidades emocionais. A gente, com essas rodas de conversas, a gente também reduz o estresse e a ansiedade através de atividades lúdicas e criativas e também de relaxamento através das meditações guiadas. Vou focar mais aqui. Então a gente está falando aqui, eu já cheguei a falar sobre isso com vocês também nas rodas de conversa, acho que no radar também, mas eu achei legal a gente rever. E o que é a roda de conversa? Na verdade, a roda de conversa é um momento de bate-papo, onde eu pego algum tema específico daquilo que está acontecendo no ambiente da empresa e que a gente pode trabalhar com os colaboradores. Então a gente pega esse tema, traz para este bate-papo. O colaborador ou participante ele tem a possibilidade de dividir as dificuldades deles, as ansiedades deles em relação não só às questões profissionais do dia a dia que ele está vivendo dentro da organização, mas também pessoais. Porque a gente entende que se o colaborador ele tem questões pessoais, isso vai intervir dentro do ambiente profissional, no dia a dia dele, ou vice-versa. Então esse é o momento onde a gente começa a desenvolver dentro do time a intimidade, os vínculos, porque a gente começa a sair do âmbito só profissional, onde a gente só fala das atividades do dia a dia e a gente começa a entrar nas histórias de vida, nas experiências de vida de cada colaborador. Com isso, as pessoas que estão ali participando, elas entendem que esse colaborador está passando por as mesmas dificuldades, pelos mesmos anseios, pelas mesmas angústias que eu também passo. E com isso, juntos, a gente vem construindo um ambiente profissional muito mais empático e muito mais humanizado. Isso vai naturalmente refletir nas relações dessas pessoas e principalmente no resultado e na produtividade da empresa em si. E o que é a arte-terapia nas organizações? Como funciona?
Quando a gente primeiro precisa olhar para a palavra arte e desmistificar essa palavra, porque ela não tem nenhuma relação com o desempenho artístico, muito pelo contrário. Ela é uma expressão de um sentimento, de uma emoção, de um pensamento, uma forma da gente se comunicar e expressar a nossa criatividade. Eu sempre falo para as pessoas que participam dessas rodas de conversa que é uma forma de tirar de dentro para fora, materializar uma emoção e um sentimento. Tá bom, e vocês não podem deixar a Paty cair no chão. Porque a Paty é uma peça principal. Durante as rodas de conversas, os colaboradores, os participantes, eles são estimulados a criar e elaborar formas, símbolos, que estejam totalmente desvinculados de julgamentos ou expectativas artísticas. O objetivo é fazer com que esse colaborador ele entre em contato com a sua própria criatividade, com que ele se conecte com a sua intuição, com os seus sentimentos, com as suas emoções, e a gente ao mesmo tempo vai elaborando elementos ou conteúdos psíquicos que até então não foram identificados. Então a ideia é trazer o invisível para o visível através das imagens que são criadas e elaboradas durante esses encontros. Isso é extremamente rico, porque a gente consegue perceber as nossas questões emocionais e o quanto essas questões emocionais elas interferem no indivíduo em si, mas também nas relações interpessoais e o quanto isso interfere no clima da empresa e da organização. Eu comecei a participar da roda de conversa sem entender exatamente o que era, mas é um projeto incrível. É um projeto que conecta a gente com emoções que eu, por exemplo, para mim, eu desconhecia. A oportunidade de integrar isso com as outras pessoas também é fantástica. Calha muito com as coisas que eu falo na minha terapia. Então isso para mim é algo de crescimento profissional, espiritual, mental. Então para mim está sendo uma experiência que eu não tenho nem palavras assim para falar quanto maravilhoso está sendo para mim. E para mim assim especial é uma chavinha que vai se virando para eu me reconectar comigo mesmo. Eu acho esse trabalho que ela faz sensacional e acho que é muito verdadeiro, traz uma alegria pra gente. A gente sai renovado de cada evento desse, né? As rodas de conversa vêm unindo as pessoas. Geralmente, quando você participa de uma roda de conversa, na outra são outras pessoas. Então, você acaba criando vínculo, você acaba sentindo, sabendo o que a pessoa vem passando ou que já passou e que muitas das vezes você, no dia a dia do seu trabalho, não consegue reconhecer. E você tendo esse momento com elas, isso te torna, acho que, mais humano e faz a junção de todos os funcionários e está sendo um ótimo trabalho.